Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Problemas de mobilidade urbana, o ir e vir com rapidez, conforto e tranquilidade, tem sido tema de discussão na Grande Vitória nos últimos anos. Para conversar com a gente sobre esses problemas, está aqui no estúdio da GV News o secretário estadual de Transportes, Fábio Damasceno. Obrigado por sua presença aqui na GV News, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, pontes, corredor exclusivo para ônibus, bicicletas, engarrafamentos, problemas diversos. Quer dizer, o que não falta na sua secretaria é gente reclamando, querendo ir e vir mais rápido, chegar no horário, sair no horário. Como é que vocês estão tratando isso do ponto de vista macro, do ponto de vista de uma região metropolitana que não para de crescer e não para de enfrentar problemas de mobilidade? É verdade. Hoje um dos principais temas na região metropolitana é a mobilidade urbana. Então pode perguntar, além da segurança, da educação, da saúde, a mobilidade passou a ser um grande tema. A partir de 5, 10 anos atrás, ela começa a ser esse tema, as pessoas começam a tratar com ele com mais exaustão, começam a cobrar mais das autoridades. A gente está tratando isso desde 2011, desde o início do governo, entendendo como é que funciona a região metropolitana, como é que se dá essa ligação entre todas essas cidades, compreendendo o que foi feito, o que existia de projeto, e a partir de 2012, fazendo um grande projeto de mobilidade metropolitana, que é o Programa de Mobilidade Metropolitana, o primeiro desenvolvido no estado do Espírito Santo e um dos únicos no Brasil, que agrega todos os municípios, principalmente Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana. Então esse programa ele tem vários pilares que nós chamamos. Primeiro, infraestrutura, projetos e obras, são N obras, aí estão falando de quarta ponte, corredores exclusivos de ônibus, viadutos, enfim, são as obras que estão em Leitão da Silva, são várias obras que estão em andamento. O segundo pilar é investimento em transporte coletivo. Aí entra o investimento também nos corredores exclusivos, nos ônibus dos corredores exclusivos, nas melhorias dos terminais do Transcom, na melhoria do sistema Transcom. E o terceiro, a multimodalidade, que é a integração de todos os modos de transporte, mas agregando outros, como a bicicleta, o aquaviário e o a pé. Então você fazendo um conjunto onde aquele modo de transporte que melhor se adapta naquele trecho da viagem, você pode utilizar. Então oferecendo outras alternativas à população. Nós vamos tentar detalhar um pouquinho de cada um deles, que eu sei que são temas muito vastos, né? Mas antes eu queria saber do senhor como é que está a relação com as prefeituras. Quer dizer, a Grande Vitória, na verdade, é uma região metropolitana em que cada município tem os seus interesses, cada cidade tem sua peculiaridade, seu morador quer exclusividade para o seu ir e vir, não quer ninguém naquele meio. Como é que se dá essa negociação política com esses agentes que interagem todo o tempo todo? Bom, isso eu tenho que considerar todos os prefeitos parceiros e realmente otimistas com o tema e nos ajudando muito. É um tema bastante controverso, porque a gente influencia numa cidade em detrimento também da outra, né? Então muitas vezes você tem que fazer uma melhoria numa cidade que é em função da população de outra cidade que vem para ela trabalhar. Então Vitória é um exemplo claro desse, que seria o centro. Essa realidade muda um pouco com o desenvolvimento de Serra, Cariacica, Vila Velha, mas Vitória ainda é o polo, é o grande centro, é a capital do estado e da região metropolitana. Mas eu considero os prefeitos extremamente parceiros no programa desde de 2012 e agora com os prefeitos que estão há um ano, concluíram um ano de mandato, eles entenderam o motivo, entenderam o porquê que a gente tem que agregar a região metropolitana, que o problema de mobilidade só se resolve com a região metropolitana. Você atacando que são os problemas mais macros, onde aquilo precisa de maior investimento e o Estado tem condições de fazer isso. E eles vão tratar dos problemas mais pontuais. Sinalização, estacionamento, ciclovias, ciclofaixas, são ações mais pontuais que o município pode estar trabalhando, os prefeitos estão trabalhando e o Estado trabalha o macro junto com eles para implantar essas grandes obras de infraestrutura. Quer dizer, mas a negociação, eu acredito que é uma coisa assim, metro a metro quase. Ela é metro a metro, ela com os prefeitos eles entendem, ela se torna bastante salutar, evolui com muita tranquilidade e é claro que aí você tem um bairro, você tem aquelas questões que tem que ser muito bem tratadas, aí é metro a metro ou casa a casa, no caso das desapropriações, né? Essas obras exigem isso, então você tem que estar lá no bairro, tem que estar trabalhando, você tem que estar trabalhando com a comunidade, então isso realmente é um desafio grande na região metropolitana. Fala um pouquinho agora de pontuar um pouquinho essas ações. Vocês estão fazendo uma licitação para contratar uma empresa para colocar aluguel de ônibus
em algumas cidades da Grande Vitória. Como é que está essa licitação? Aluguel de bicicletas. Aluguel de bicicleta, desculpa, aluguel de bicicleta, né? Como é que está essa? Bom, nós lançamos um edital, realmente que é o que a gente chama das bicicletas compartilhadas, metropolitanas. Nós vamos locar 700 bicicletas, a locação de 700 bicicletas, 70 pontos distribuídos em toda a região metropolitana. Viana, Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra vão receber as bicicletas. A licitação foi lançada, a gente espera concluir ela agora no mês de maio. Em torno aí de concluída a licitação, dando tudo certo, em 120 dias nós temos a implantação já das primeiras bicicletas na região metropolitana. E que elas vão facilitar muito o transporte. Na verdade, ela vem não só como a gente interpreta a bicicleta como uma forma de lazer. Nós interpretamos a bicicleta como uma forma de transporte, de complemento de viagem. Então, vou dar um exemplo. Você vem pela Reta da Penha, vem com um Transcol, você para num ponto próximo à Praia do Canto, ali vai ter uma estação de bicicleta. Você teria que pegar ou um outro ônibus ou andar pelo menos 500 metros, 1 quilômetro dentro do bairro para poder chegar ao seu destino. Você vai poder usar a bicicleta para poder fazer esse complemento de viagem. Então a bicicleta entra com um complemento na viagem, entrando como um novo sistema de transporte, porque a bicicleta é comprovado que entre 2 e 5 quilômetros ela é mais eficiente. Como a gente tem distâncias muito curtas, a gente fez análise que em 1,5 km você consegue fazer todo um trajeto dentro daquele bairro, mas ela para longa distância ela perde a eficiência. Aí tem outros conceitos, questão de velocidade, até de consumo, enfim, de uma série de outras. Não estou tratando aqui a questão de saúde, estou falando mais como transporte mesmo. Chegar do ponto A ao ponto B. Hoje o ônibus ele é o mais eficiente, você transporta 90, tem ônibus que transporta 160 pessoas com uma velocidade mais alta, com um BRT, então a velocidade triplica. Né? A bicicleta ela tem um outro conceito, ela é uma área mais curta, então a gente entende ela como um complemento das viagens do aquaviário, das viagens do Transcom. Quanto que vão pagar para usar esse? A ideia é ele ser praticamente totalmente subsidiado pelo governo. Nós estamos aí no edital ficou quem é usuário, justamente para incentivar o usuário do transporte. Quem é usuário do Transcom e tem o cartão, ele paga R$10 por ano. Ano. Para usar todos os dias, 45 minutos, deixar 15, usar mais 45, enfim, não tem limite para o uso da bicicleta. Só que o negócio que você tem que pegar numa estação e deixar na outra, você não leva a bicicleta para casa, porque a ideia é dar rotatividade para as pessoas. Ano. Quem não usa o Transcol e quer andar de bicicleta, faz um cartão e paga R$10 por mês. E quem é o turista, que é quem não está na cidade, não tem interesse em fazer esse tipo de cartão, paga R$5 por dia para poder usar o sistema. Então, assim, é um sistema que não cobre. Mas o governo, nessa mudança de política de mobilidade, não tratar somente pelo ponto de vista econômico, mas pelo ponto de vista de facilidade para a comunidade dentro da mobilidade, então a gente estabeleceu, vai ser praticamente 90% subsidiado e 10% é que a tarifa vai cobrir do sistema. Vocês acham que 700 bicicletas dentro dessa ideia é suficiente ou daqui a pouco vai precisar de 7 mil? Pode ser que precisa de mais. Em relação ao único estado que tem uma experiência metropolitana, Rio é municipal, São Paulo é municipal, outras cidades que aplicaram que deu certo o uso da bicicleta, foi a região da Grande Recife. Pernambuco foi a única metropolitana, que é uma região que é o dobro da nossa e tem o mesmo número de 700 bicicletas. Precisamos começar. A gente acredita que 700 já são muitas bicicletas para um começo. Teve cidades e municípios que começaram com 100, 200, nós vamos começar com 700. E eu tenho certeza que isso vai ter que aumentar num curto espaço de tempo, dado o sucesso que eu acredito que será um projeto desse tamanho e da importância que ele tem. Mas o mais importante, que não é uma cidade isolada, é a região metropolitana recebendo o sistema. Seguindo nessa linha dos transportes complementares, Aquaviária, uma outra licitação que está aí próxima de se concluir. Como é que está isso, que é um anseio da população? Eu cheguei aqui, andei de Aquaviária, acho que é uma coisa sensacional. É verdade. O Aquaviário não é fácil de voltar o sistema, porque a gente não quer cometer os mesmos erros do passado, que levaram o Aquaviário a acabar. Então nós fizemos uma apuração muito grande, fizemos um estudo, alguns trabalhos bastante apurados. O ano passado, em novembro, nós fizemos as audiências públicas e surgiram algumas ideias das próprias audiências públicas. Então nós voltamos, como eu digo, engenheiro antigo a prancheta, demos uma reformulada na proposta e agora a proposta ficou pronta, já está com o edital, isso já está agora no trâmite, que o governo tem uma equipe de parceria público-privada, é uma PPP, então ele já está sendo analisado por esta equipe. Então, uma equipe multidisciplinar para poder fechar e nos autorizar a publicar o edital. Mas ele está assim,
está pronta, as decisões foram tomadas, já temos todas as decisões feitas, e agora a gente está no último passo para a publicação do edital desse novo sistema aquaviário, que também vai mudar muito. Tem muitas características novas, não é bem diferente do que era no passado. A ideia é você trazer conforto para a população. Hoje não se aceita qualquer coisa, né? Infelizmente, antigamente a visão que transporte público era para pobre. Uhum. Totalmente deturpada. A visão, na verdade, transporte público é para todos. É bem diferente. Tem que ser para todos, desde a classe A até a classe D, E, todos têm que se sentir bem dentro do transporte. Então, isso que o aquaviário tem que refletir isso também. Para quê? Para você poder também atrair vários usuários. Você só melhora a mobilidade se você consegue trazer todas as camadas da população para dentro do sistema de transporte. E o aquaviário vai refletir muito isso, que é o que a gente está fazendo no BRT e no Transcol. O jornalista gosta muito de prazo, né? Você sabe. É verdade. Quando que a gente terá um aquaviário? Tem uma possibilidade? Ainda não. A gente está cuidando, a gente já trabalhou bastante o aquaviário, já demos prazos, mas com essa reformulação, assim, estamos prontos para publicar. Eu acho que é melhor a gente tratar assim, já que é uma licitação bastante complexa, bastante delicada. Então, assim, estamos há poucos dias ou pouquinhos meses para a gente publicar esse edital, e aí a gente consegue dar a implantação. Claro que ela vai ter um cronograma, você tem que construir ele novamente, a gente já não tem mais os piers, já não tem mais... Precisa também dos barcos, né? Precisa dos barcos, os barcos vão ser fabricados, então tudo isso tem que ser feito, mas o importante é eu preciso lançar a licitação. O governo precisa lançar essa licitação, que é o primeiro passo. Aí todo mundo vai ver como é que ele será desenhado. Aí todos já vão ter a noção final de como é que é o desenho do aquaviário na licitação, todos já vão ter isso. Por exemplo, Vila Velha Vitória, Cariacica. Isso, basicamente a gente já tem Vila Velha, Vitória e Cariacica, né? Esses 3 municípios são contemplados com aquaviário, isso já é algo definido, isso surgiu na audiência pública, então agora são alguns detalhes de localização, tipo de barco, tipo de estação, que vão ser decididos, e o edital vai estar mostrando isso. O aquaviário volta e não para mais. O aquaviário volta, e o modelo que nós estamos fazendo é para não parar mais, independente de demanda, que eu falei, é uma política. Independente, não é viável economicamente, não, a gente está olhando do ponto de vista de ofertar para a população um novo sistema de transporte, que eu acredito que vai ser um sucesso. Dentro dessa conversa que a gente está tendo, eu sei que é uma conversa rápida, só tem muita coisa para explicar, mas teve esse mesmo meio complicado por causa de tempo. A gente tem o BRT, que é a grande modificação, né? Que é o corredor exclusivo para ônibus, que se chama, vai ter intervenção física em várias cidades, os terminais já estão aí prontos, né? Alguns terminais prontos para interligar, e a gente tem algumas obras que impactam diretamente algumas cidades, como por exemplo a obra agora aqui da Leitão da Silva, né, que está acontecendo. Isso. E as pessoas sempre perguntam, por que está duplicando a Leitão da Silva? Vai fechar a Reta da Penha? Como é que vai ser essa implantação? O BRT é a evolução do Transcol, que a gente chama. Nós temos um sistema muito bom. O Transcol é um sistema que foi imitado no Brasil todo como sistema de transporte. Ele é tronco alimentado, tem os terminais, você centraliza o ônibus, se você diminui a quantidade de circulação de ônibus, centraliza tudo no terminal, ele fica mais rápido. O problema é que o Transcol sofreu um desgaste em função dos congestionamentos. Você não consegue fazer o atendimento que era feito porque o congestionamento não deixa o ônibus passar. Então você o que faz? Tira esse ônibus e bota ele num local exclusivo, muda esse modelo do ônibus, muda para um ônibus com ar-condicionado, um ônibus articulado, põe uma estação fechada, iluminada, com todo o conforto e segurança para o usuário. É o que Curitiba fez lá atrás. É o que Curitiba fez, mas é a evolução de Curitiba. É o que o Rio fez agora. Eu acho que o modelo, vamos botar, o nosso modelo, ele é o que Belo Horizonte fez agora, é o que o Rio fez agora, mas de um ponto de até um pouco melhorado. Alguns erros que foram cometidos nós não estamos cometendo, isso é bom, né, quando você consegue fazer isso. E a gente vamos ter várias intervenções para isso, é claro, é a mudança e muitas ações têm que ser feitas, e a gente está implantando algumas obras que vão melhorar o tráfego geral, e não só o BRT, alguns viadutos, alguns túneis vão ter que ser feitos. Na Reta da Penha, propriamente, que nós vamos fazer a obra em uma faixa, que é a faixa do BRT. 2 vão continuar para o tráfego local. Claro que na fase da obra provavelmente a gente vai ter caminhão, alguma coisa vai ter que ser modificada, mas basicamente nós não vamos fechar a Reta da Penha durante a obra e muito menos depois. Mas o que nós fizemos, como a Reta da Penha é uma via estruturante muito pesada, é uma das principais vias da região metropolitana, nós optamos por retardar um pouco a obra,
no caso da Reta da Penha, executar a obra da Leitão da Silva alargando ela, porque ela serve como uma válvula de escape à Reta da Penha. Então, assim, foi muito cuidadoso, isso é uma ação muito cuidadosa do governo do estado, porque você faz uma boa melhoria e você dá uma opção para o motorista enquanto a gente está fazendo aquela obra na Reta da Penha. O exemplo é na Reta da Penha, na Leitão, a obra da César Elau, que no BRT ela começa a ser feita, que vai servir de apoio à Avenida Vitória. Então são várias, a gente começa fazendo obras de apoio. São as obras que vão ajudar o trânsito, mas que depois dão apoio para onde nós podemos executar as obras mais pesadas, são as obras dos corredores. Secretário, lá no Rio virou um caos a implantação de algumas partes da Transcarioca, né? A cidade se desesperou em um determinado momento. É um pouco diferente. Assim, a Transcarioca foi um pouco diferente, né? A gente está fazendo já em vias existentes, eles tiveram alguns congestionamentos. Não digo que isso, nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que isso não ocorra. Por isso que eu falo, a gente está fazendo até vias em apoio para poder passar da melhor forma possível na Reta da Penha. A Leitão da Silva, uma obra que a gente achava que ia dar muito problema, é um local bastante complexo, mas com a ação da prefeitura, com a ação do estado, fazendo os cronogramas, divulgando a população, está transcorrendo tudo bem. Claro que algum congestionamento acontece, mas está sendo algo relativamente tranquilo, a população está entendendo o benefício que isso vai trazer para eles no futuro próximo, já que a Leitão, o ano que vem, já estará pronta. Secretário, o BRT, quando é que a licitação? Bom, o BRT, a licitação está na rua. Nós tivemos alguns percalços no caminho que já era, isso já era estimado. Uma licitação desse tamanho, uma licitação que quase se aproxima de R$1 bilhão, não é fácil executar. É a maior licitação que o governo do estado já fez no Espírito Santo, né? Ele e a Quarta Ponte são as duas maiores licitações, nunca se fez obras desse porte aqui no estado. Então ela está na rua. Nós esperamos agora no mês de maio concluir a pré-qualificação, ter as empresas qualificadas, e a gente acredita que no mês de junho a gente consiga lançar o último edital, que é o edital de preço. A empresa que dá o menor preço começa as obras do BRT. A gente espera até o fim do ano essas obras já estarem iniciadas. Na verdade, para a Secretaria, para o governo, as obras do BRT já começaram. Sim. Que é a obra da Leitão, a obra do Portal do Príncipe, o Bigossi, a Saída Sul em Vila Velha, enfim, uma série de obras. A obra que nós vamos licitar agora, em breve, no mês de maio, que é a João Palácios 3, são obras de apoio, mas para nós o BRT já começou. Mas efetivamente o BRT deve começar aí até o fim do ano, no segundo semestre, essas obras já devem estar na rua. Secretário, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, eu sei disso, todo mundo sabe disso, a população quer informação, a gente deixa para conversar em outras oportunidades, também você não pode ficar aqui falando o dia inteiro. Para a gente encerrar essa entrevista, que eu espero que o senhor volte para dar outras entrevistas, a questão da Quarta Ponte, que é uma outra coisa estruturante, uma outra obra estruturante importante, que as pessoas ficam sempre interessadas em saber. A Quarta Ponte está mais adiantada agora do que o BRT. Nós já temos 2 empresas qualificadas para dar preço para ela. Nós estamos no procedimento de licenciamento ambiental. Nós tivemos esta semana, semana passada, já as audiências públicas do meio ambiente, e a gente espera agora no mês de maio ter a licença prévia para a execução das obras. A partir da licença prévia nós podemos lançar o edital de preço. A essas 2 empresas que dão o menor preço começa a obra da Quarta Ponte. Então é uma obra também que vai mudar a realidade de toda a região, uma ponte que tem BRT, carro, caminhão, e o mais importante hoje, que a gente considera como essa multimodalidade, além do BRT, ciclovia e calçada. Então vou botar ciclovia na segunda ponte, na terceira ponte, porque as 5 pontes lá em 1929 já tinha ciclovia. É a única que tem. Nós hoje fizemos uma ciclovia ambulante, que seria os ônibus na terceira ponte. Foi uma solução bastante criativa e importante. Nós já temos 4.000 usuários por mês na terceira ponte usando o Bike GV. E a Quarta Ponte, mas ninguém previa, essa demanda não existia naquela época. Eu entendo isso, que eu trabalho no transporte há 20 anos, a gente sabe o que era a demanda antigamente, né? Mas a Quarta Ponte, ela vem já trazendo esse novo conceito de mobilidade. Então a gente está trabalhando com um conceito de mobilidade, tanto do mar, porque ela tem 20 metros, estabelece barco, passar aqui a 5 pontes, não previa isso. Ela previa a ciclovia, mas na verdade ela previa uma calçada, né? Que era a única ponte de ligação. Prevê a ciclovia, prevê a calçada e prevê o BRT. Então a ponte é uma das mais modernas do Brasil, que vai ser feita aqui na região metropolitana. Pronto, em quanto tempo?
4 anos. É uma obra de engenharia fantástica, é uma obra que todo engenheiro sonha em executar, e eu como engenheiro também, que sou, sonha em ver uma obra dessa pronta. É uma obra de engenharia muito interessante, como foi a Terceira Ponte também na sua época, né? Mas ela vai ser uma obra bastante importante do ponto de vista de mobilidade, mas do ponto de vista de engenharia também, bastante destaque do Espírito Santo no Brasil e acredito até no mundo. Secretário, como eu disse, eu gostaria de ficar conversando com o senhor aqui muito tempo, nós temos muitos assuntos, mas infelizmente não é possível. Eu queria convidar o senhor para voltar a outras oportunidades, para a gente ir esmiuçando esses assuntos, porque a população fica informada. Nós somos uma TV metropolitana e nosso foco é mobilidade urbana, porque isso é importante para as pessoas. Se as pessoas não vão e não voltam com tranquilidade, elas ficam estressadas, tem um monte de problema, a saúde mostra e isso, a qualidade de vida acaba. É verdade. Então as pessoas ficam preocupadas porque é a vida delas, né? E o grande objetivo da gente estar falando tudo isso sobre mobilidade, que é um tema que eu gosto e eu ficaria falando aqui realmente muito tempo, é a melhoria de qualidade de vida. A gente sabe que a mobilidade tem interferência muito grande na qualidade de vida da população e com certeza com esses projetos, com a finalização dessas implantações, a população vai sentir o nível de qualidade de vida subir muito. Okay, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória, a gente volta em instantes com outras notícias. GV News, porque informação é coisa séria.